Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós teremos mais uma aula de Ciências Humanas. Essa aula é direcionada para as turmas dos primeiros e segundos anos, dos anos iniciais do ensino fundamental. E aí, vamos juntos e juntas para mais um momento de reflexões, de construção de conhecimentos, mais um momento de aprendizagens? Vamos lá! O tema da nossa aula de hoje é outras características da lagoa e do mangue. Na aula anterior, nós estudamos e aprendemos algumas características da lagoa e do mangue e hoje nós veremos outras informações relacionadas a esses dois ambientes, compostos de água, são massas de água. Vamos lá! Mas antes disso, vocês lembram do desafio da aula passada? Lembram o que é que eu pedi para que vocês fizessem aí enquanto desafio do final da aula? Vamos lembrar? Bom, a pergunta que eu deixei para vocês foi: existe mangue na tua cidade? A ideia era que vocês identificassem se você mora numa cidade, se a cidade que você mora, a maioria de vocês mora no Paulista, se existe mangue, se no teu bairro tem mangue, e além de identificar se tem mangue no teu bairro, como é que está o mangue, se ele está limpo ou se está poluído. Por que é que eu deixei esse desafio para vocês? Porque eu sei, e muitos de vocês sabem também, que infelizmente é muito comum a gente encontrar, esses ambientes, o meio ambiente, os ambientes naturais poluídos. Então a ideia era que vocês identificassem para que você saiba se o mangue que você tem no teu bairro, que tem na tua cidade, se está poluído ou não, e a gente começar a pensar juntos formas de ajudar a preservar esse ambiente, ajudar a conscientizar as pessoas a não poluírem nem o mangue e não poluírem lugar nenhum da nossa cidade para que ela esteja sempre limpa e bonita. E aí, conseguiram fazer o desafio? Conseguiram cumprir esse desafio? Eu espero que sim. Façam os desafios. O desafio, ele é parte da aula. Ele ajuda vocês a fazerem as relações com o conteúdo que a gente vê na aula aqui com o professor Washington, na aula que você vê com a sua professora ou com o seu professor, ajuda você a relacionar os conteúdos que você vê nas aulas com a tua vida, a você reconhecer o quanto essas informações são importantes para você trazer esse aprendizado para a tua vida. Ok? Então vamos lá para o objetivo da nossa aula de hoje. Qual é o objetivo da nossa aula hoje? Ou seja, o que é que o professor espera que vocês aprendam, que vocês reflitam, o que é que a gente espera aprender juntos hoje? Bom, a ideia, nosso objetivo é identificarmos outras características da lagoa e do mangue, ok? Então vamos lá ver que características são essas. Vocês lembram que na aula anterior eu trouxe a cantiga do sapo, ó? E a cantiga diz assim: o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Olha a letra aí, ó. O sapo não lava o pé. Acompanhem comigo. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Professor, sapo com chulé? Que história é essa? Sapo nem usa sapato? Nem usa tênis? Como é que vai ter chulé? É a cantiga, não é? É uma forma que a gente tem de imaginar as situações e se divertir e aprender. Só que hoje eu trouxe novamente a cantiga, mas eu trouxe também um desafio para vocês. Não é o desafio da aula passada, não é o desafio que eu vou deixar no final da aula de hoje, é um desafio para a gente fazer agora. Mas, como de costume, eu quero que você chame seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu irmão, sua irmã, quem tiver aí do seu lado, para fazer esse desafio junto com a gente. Porque nós vamos fazer, essa cantiga na língua das vogais. Já ouviram falar na língua das vogais? Professor, o que é isso, língua das vogais? Eu nunca ouvi falar. Era uma brincadeira que no tempo que eu era criança, adolescente, tinha muito. Provavelmente o papai e a mamãe de vocês conheçam também e talvez você já conheça também como cantar na língua das vogais. Como é que faz isso, professor? É muito simples. Você vai substituir todas as vogais das palavras, por exemplo, da cantiga O Sapo Não Lava o Pé. Você vai substituir todas as vogais por uma única vogal. Então a gente começa com a primeira vogal. Qual é a primeira vogal das 5 que nós conhecemos? Primeiro a gente começa com A, então todas as vogais dessa música a gente vai substituir apenas por A. Depois todas as vogais da canção apenas por E, depois I, depois O e depois U. E aí, você acha que você consegue?
Pergunta aí pro teu irmão, pra tua irmã, pra mamãe, pro papai, pro tio, pra titia, pro vovô, pro vovó. Pergunta pro teu cachorro. Você consegue? Vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Eu prometo que vou fazer bem devagarzinho para que a gente possa fazer esse desafio juntos, ok? Vamos exercitar o nosso conhecimento das vogais de uma maneira diferente hoje. Vamos nessa. Bom, deixa eu pegar o pandeiro aqui. Aham! Meu companheiro de muitas horas de diversão e de aprendizagem. Então vamos lá. Primeiro nós vamos cantar a letra da música do jeito normal como ela é. E logo em seguida a gente vai cantar na língua do A, do I, aliás, do A, do E, do I, do O e do U. Ok? E aí a gente segue para a aula. Combinado? Preparados e preparados? Preparadas e preparados? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé, agora na língua do A. 1, 2, 3 e... A saba na lava pá, na lava parca na cá. A lamara na laga, na lava pá parca na cá. Mas caxalá. Língua do E. Sabe ne leve pé, ne leve pé que ne quer. Ele merele ne legue, ne leve pé pé que ne quer. Mas que xelé. E sipi ni livi pi, ni livi piquiniqui. Ele miri ni ligi, ni livi pi piquiniqui. Mis que xili. Uó. 1, 2, ó, sapo no lava pó, no lava pó, no có. Ola mora no logo, no lava pó, no có. Moscoxoló. E para terminar, na língua do U. Mas antes disso, conseguiram fazer? Estão conseguindo fazer? Mamãe e papai estão conseguindo fazer? Ou a língua está dando nó? Vamos terminar então na língua do U agora. 1, 2, 3 e... O supo no luvo pu, no luvo pupu no cu. O lumuru no lugu, no luvo pupu no cu. Moscoxolu. E aí, conseguiram fazer? Sim ou não? Espero que sim. Mamãe e papai conseguiu fazer? Segura aqui, chaminézinho, por gentileza. Muito obrigado. Mamãe e papai conseguiu fazer? Titio, titia, quem estava com você aí conseguiu fazer? Você conseguiu fazer? Espero que sim. Então vamos lá conhecer então mais algumas características da lagoa, como faz parte do nosso objetivo da aula de hoje. Bom, a primeira coisa, na aula anterior eu disse assim, você já deve ter ouvido falar a palavra lago, a palavra lagoa. Qual a diferença? Uma das diferenças é que as lagoas, elas costumam ser menores que os lagos. Os lagos são muito maiores, as lagoas costumam ser menor. E aí, como é que você faz para saber identificar, professor? Se é lago ou lagoa? Uma forma que você tem é exatamente essa. Olhar o tamanho. Se for muito grande, se for uma quantidade de água parada, lembram? Parada, que não tem um local de escoamento muito grande, normalmente ela escorre por um espaço muito pequeno, não é uma água profunda, costuma estar no local que ao redor as pedras, as montanhas são bem mais altas, ela costuma ficar na parte mais baixa, mais ao centro, então essa é uma das formas também. São formadas por abaixamentos dos solos, exatamente como eu disse. Existem lagoas, né, e lagos também que são formados, por exemplo, por formação vulcânica. Então teve um vulcão que entrou em erupção e aí isso interferiu na mudança do solo. As partes mais baixas acumulam água e essas águas acabam virando lagos. Derretimento de geleiras e outras coisas que a gente começou na aula anterior. E uma outra característica é que são massas de água superficiais, ou seja, elas não são águas profundas, tá? Não são águas muito profundas, costumam ser rasas, ok? E aí que tem pequena extensão, como eu já disse, e como eu acabei de falar, pouca profundidade. Então, as lagoas, elas não costumam ser muito fundas. Não significa que elas não são fundas, tá? Em relação ao rio, em relação ao mar, por exemplo, elas são muito mais rasas, mas não significa que não seja funda, tá? Que não possa se afogar. Cuidado, hein, crianças? E aí, ó, um exercício para ver se vocês aprenderam mesmo, por exemplo, a diferença entre lago e lagoa. Eu tenho aí duas imagens, vocês veem as imagens, eu queria que vocês pensassem. Qual imagem mostra uma lagoa e qual imagem mostra um lago? Vamos observar o que foi que o professor falou mesmo que caracteriza uma lagoa e o que é que o professor disse que caracteriza um lago. Vamos ver. E aí, você já sabe? Perguntou para quem está do teu lado, perguntou para a mamãe, para o papai, se ele ou ela já sabe o que é o lago aí e o que é uma lagoa. Vamos ver? Vamos conferir? Então, a imagem da esquerda é um
uma lagoa. Muito bem. Vocês percebem que a dimensão é um pouco menor. A gente consegue ver a casa ali, ó, e a casa não está tão longe. A gente tem uma ideia de que é um espaço de água, tá? Mas um espaço pequeno, águas paradas ao redor, não é? Tem plantas, tem árvores. Então é uma lagoa. E, consequentemente, a da direita é um lago, tá? E aí você vê, ó, olha os pés da pessoa aí, olha a distância que essa pessoa tá. E mesmo assim a gente consegue ver o lago, ó, bem grandão. Também é uma porção de água parada. Vocês veem que ao redor tem elevação, tem plantas, né? Tem relevo, tem pedras. Então, ó, mas é muito grandão. Vê a diferença. Então, à esquerda, lagoa, à direita, lago. Conseguiu acertar? Espero que sim. E agora vamos ver outras características do manguezal. Lembram que o professor explicou para vocês a diferença do manguezal para o mangue? O manguezal é o ecossistema, ou seja, é aquele ambiente caracterizado por águas que podem ser salgadas, é o encontro da água doce com a água do mar. No manguezal é muito comum a gente encontrar lama, temos diversos animais muito característicos desse ambiente e temos outras coisas também, por exemplo, as raízes das plantas, e aí as plantas é o que a gente chama de mangue de fato. Ah, professor, mas me disseram que o mangue é aquele lugar lá que tem lama, que tem caranguejo, que tem umas plantas bem diferentes, disseram que aquilo ali é o mangue. O mangue é como a gente chama algumas espécies de plantas que fazem parte do manguezal. O manguezal é aquele ambiente maior, é aquele ecossistema composto por plantas, animais e outras questões também. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem de um manguezal e a gente consegue ver os mangues, as plantas aí, ó, alguns flamingos, algumas características desse lugar. E olha só que interessante. O Brasil ele tem uma grande quantidade de manguezais. Eles ocupam mais de 1,2 milhão de hectares no Brasil. Então, tem muito manguezal no Brasil. E em Pernambuco, nosso estado, também, a gente encontra mangue. Aqui em Paulista, nós encontramos manguezais com muita facilidade. E, ó, isso é o equivalente a 15% de todos os mangues do mundo. O Brasil tem 15% de todos os mangues do mundo. É muito manguezal. E esse ecossistema está ameaçado, né, poluído, mal cuidado pela ação humana. A gente precisa preservar e cuidar. E aqui, ó, alguns animais, o que a gente chama de fauna, né? A fauna no manguezal, a fauna ao redor do mangue é muito diversa, tem muitos animais diferentes. Animais, inclusive, muitos deles que servem de alimento para as pessoas que moram ao redor do manguezal, que moram nas proximidades. Serve de fonte de renda, sustentação para muitas famílias, né? Garante a sobrevivência de muitas famílias. Aí a gente tem, ó, aves. Vocês conseguem ver aí os crustáceos, mariscos, ostras, peixes. E tem um que vocês conhecem muito bem, que é esse ser aí, ó. Esse cabra que vocês conhecem bem demais. É uma das fontes de alimento das pessoas que vivem, né, que moram ao redor do mangue ou que precisam do mangue para tirar o seu sustento, sustentar a sua família ou para comercializar os animais que estão presentes ali, que servem de alimento. Que animal é esse? Eu vou dar aí, ó, 5 segundinhos para vocês pensarem, para vocês lembrarem. Eu acho que vocês já conhecem, já conhecem. Esse animal é muito conhecido, ele é muito famoso, sobretudo aqui no nosso estado. Como é o nome desse animalzinho aí? Que se não tiver cuidado, tá? As pessoas que se alimentam ou que comercializam vão lá no manguezal, colocam as mãos nas tocas onde esse animal vive, mas é preciso ter muita técnica, muito cuidado. Não é porque você sabe que as pessoas pegam que você vai lá e coloca a mão de todo jeito não, tá? Porque senão sabe o que acontece? Ó, ele morde você, ele prende as garras no seu dedo. E quem já tomou uma beliscada desse caranguejo, assim como eu já tomei, sabe que dói pra caramba e eles têm muita força. Então esse é o caranguejo. É o famoso caranguejo. Vocês já conheciam, né? Já sabiam, eu sei que vocês já conheciam. Bom, e aí um alerta, tá? Um alerta em relação ao cuidado com o manguezal. Nós estamos vendo aí uma imagem de uma área de mangue que é aqui do nosso estado, do Pina, tá? E olha aí como é que tá. Dá uma olhada nessa imagem. O que é que vocês veem quando olham para essa imagem? É uma imagem bonita de se ver? Poderia ser, não é? O mangue é muito belo. Poderia ser uma imagem muito bonita, mas, infelizmente, olha aí, ó, sujo, poluído. Os peixes morrem, né? Os crustáceos, muitos deles morrem e, infelizmente, ó, mau cheiro, isso traz doença para as pessoas que moram ao redor e não é bonito de se ver. Então, ó,
perigo, alerta. Esses ambientes, tá? Pela extração não sustentável das espécies, ou seja, estão simplesmente pegando os caranguejos, pescando os peixes sem controle, desenfreadamente. O que é que está acontecendo? Os animais não conseguem se reproduzir e, portanto, vai chegar um momento que essas espécies vão se extinguir, vão entrar em extinção e vai faltar alimento para quem precisa. Devastação dos ambientes, as pessoas estão devastando, derrubando, aterrando para construir casa, prédios, sem se preocupar com os cuidados necessários com a natureza, sem se preocupar que, de repente, está extinguindo toda a vida que existe ali no manguezal, está acabando com a diversidade que existe no manguezal. A poluição, e vocês estão vendo uma imagem que fala da poluição, né? E os lixos que são lançados aí na área dos mangues, também nos rios, também em outros ambientes naturais. Isso precisa acabar, a gente precisa se conscientizar e ajudar as pessoas a se conscientizarem também que não pode poluir, porque a gente está aí matando a vida desse ecossistema. No caso, a gente está falando aqui do mangue, tá? Mas acontece em vários outros ambientes naturais e isso precisa, né, ter um fim. Ok. E aí uma pergunta para vocês. Gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Mas antes de terminarmos a aula, vou deixar um desafio para vocês aí, olha. Que tal você fazer um desenho, né, de um mangue ou do manguezal, um desenho bem bacana, bem bonito, e criar um cartaz pedindo para que as pessoas preservem o manguezal. Que tal? Pega uma folha de cartolina, né, um papel grandão, desenha um mangue bem bonito, bem colorido, vai na internet, pesquisa a imagem, ou então volta essa aula aqui, congela na imagem do mangue, desenha um mangue bem bacana e escreve embaixo uma frase para as pessoas preservarem. Por exemplo, preserve o mangue, respeite o mangue. E aí você vai estar ajudando as pessoas a pensarem melhor na importância da preservação desse ecossistema que é o mangue, que é muito importante, né, para a nossa natureza, para a nossa sociedade. Por fim, uma mensagem aí para vocês, vamos preservar a lagoa e o mangue, mas não só a lagoa e o mangue. Vamos preservar a natureza, o meio ambiente, porque afinal de contas isso tem a ver também com a nossa qualidade de vida, isso tem a ver com a importância da gente manter a nossa cidade, nosso bairro, como eu sempre falo, né, limpos, bonitos e preservados, ok? Espero que tenham gostado da aula, até a próxima!